Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa maravilhosa série que iniciamos respondendo inscritos, e dessa feita eu estarei respondendo a uma polêmica pergunta que está baseada em Apocalipse 13:7. E a pergunta é de uma irmã e ela gostaria de saber quem são os santos que o anticristo vai vencer, baseado no capítulo 13, versículo 7 de Apocalipse, que diz assim: foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Eu, sendo bem sincero aqui, não vou ficar em cima do muro. Os santos aqui é a igreja. Os santos aqui é a igreja. Eu já fui pré-tribulacionista, hoje não sou mais, e sou mais atrelado, aliado à linha pós. A linha pós. Só que quando você fala de futuro, né, é muita especulação. Só quem conhece o futuro é Deus. É Deus. E a escatologia é um assunto que mais divide a igreja. A escatologia deveria ser o assunto que mais unisse, mas infelizmente é o assunto que mais divide. E você há várias divergências, até entre os pós-tribulacionistas, há divergências entre aqueles que defendem a linha meso ou mid-tribulacionista, que entende que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, há divergências. E há também divergências para aqueles que defendem o pré-tribulacionismo, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então, em todas as linhas, mesmo aqueles que concordam e adotam a mesma posição, há divergências. Então, sendo mais preciso ainda, todas as vezes que a palavra santo ou santos aparece no Novo Testamento, se refere à igreja. Pode pesquisar, estudar nas cartas de Paulo, principalmente nas cartas de Paulo. Principalmente nas cartas de Paulo. A palavra santo só se refere à igreja. Paulo escreveu para a igreja. Para a igreja. E muitos defendem, né, nossos irmãos pré-tribulacionistas, e eu conheço muito bem essa posição porque eu defendia, eles dizem que aqui se refere a Israel. Mas aí é um anacronismo, incongruência, porque o Apocalipse foi escrito para a igreja, não foi escrito para Israel. Foi escrito para 7 igrejas da Ásia Menor. 7 igrejas, não foi escrito para Israel. Então isso aqui já é uma inconsistência. Outro sim. O Novo Testamento, como eu falei, se refere à palavra santos, ou dá essa palavra santos à igreja. A igreja. O Apocalipse foi escrito para a igreja, não foi para Israel. A grande tribulação, que aqui também está no contexto, né? Eu não vou entrar no contexto histórico e cultural do capítulo 13, falar do culto ao imperador romano, o paganismo, enfim, eu vou entrar no mérito do contexto histórico e cultural, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas quando você estuda a Escritura no Novo Testamento, você vai perceber que Jesus não era pré-tribulacionista, Paulo não era pré-tribulacionista, João não era, ninguém era. O pré-tribulacionismo surgiu aí há 200 anos. É uma linha nova, se você for comparar com toda a história da igreja. E o pré-tribulacionismo tem várias inconsistências. Então, quando você lê o texto bíblico, e aqui está falando da besta, né? Da primeira besta, que emerge do mar, que se refere aqui ao anticristo, e no contexto histórico e cultural se referia ao Império Romano, na pessoa do seu imperador, que era cultuado, venerado, ovacionado como Deus, como Senhor, como a divindade. Mas aqui o termo, quando você lê o texto, é profético. Aí besta fala de poder, besta fala de autoridade, tanto poder político como poder religioso. A primeira besta se refere ao poder político. A segunda besta que sobe da terra se refere
ao poder religioso, porque sempre a religião foi usada como instrumento de poder. E se você ler as 7 cartas, Esmirna, Filadélfia, Éfeso, se você ler ali também Pérgamo, essas igrejas, principalmente Esmirna, estava sendo esmagada pelo poder do Império Romano. Os crentes estavam sendo perseguidos, caluniados, os crentes estavam empobrecidos, porque Jesus fala para eles, a igreja de Esmirna, conheço a tua pobreza. E a palavra pobreza ali, no grego, é pitocheia, que significa aquele que não tem nenhum essencial para sobreviver. Os cristãos estavam virando mendigos. Não podia trabalhar, não podia comprar, não podia comer, não podia vender, não podia fazer nada, só porque era cristão. Você vê o poder do Império Romano, né? A mão pesada do Império Romano maltratando e perseguindo a igreja. E o capítulo 13 você vai ver que aqueles que não adorarem a besta, vão acontecer o quê? Ou acontecia o quê? Eles não podiam comprar, não podiam vender. Isso aqui está falando, no contexto histórico e cultural, do poder do imperador, o poder do Império Romano, que estava perseguindo de maneira implacável a igreja. Aí, no sentido profético, aponta para o fim dos tempos, aonde vai surgir um líder mundial, um homem, que irá massacrar também a igreja, que irá perseguir a igreja. E ele terá tanto poder político como poder religioso, porque o anticristo, ele é tanto um sistema contra Deus, contra os princípios de Deus, que tenta ficar também no lugar de Deus, como também uma pessoa. O anticristo é tanto um sistema como uma pessoa. Então, se em todo o Novo Testamento a palavra santos se refere à igreja, se o livro de Apocalipse foi escrito para 7 igrejas, aqui no capítulo 13, versículo 7, seria uma incongruência, seria uma falta de honestidade muito grande aplicar esse termo santos aqui a Israel. Porque tem muitos pré-tribulacionistas, não são todos, que falam que a grande tribulação é para Israel. Isso é um absurdo. A grande tribulação não é nacional, não é local, é mundial. E se você ler o versículo 13, o capítulo 13, verso 7 de novo, fala que foi-lhe dada autoridade sobre os povos, tribos, línguas e nação. Isso fala de todo mundo. Assim como o Império Romano dominou todo mundo, né? Era um império que controlava todos e todos, o anticristo vai ter esse mesmo poder. Tanto o poder político como o poder religioso, que sempre caminharam juntos. Então, aplicar a grande tribulação a Israel é um absurdo, porque a grande tribulação não é local, não é nacional, é mundial. E aplicar a palavra santos aqui, no contexto, a Israel, também é um erro. É um erro teológico, é um erro hermenêutico e é um erro exegético. Porque a palavra santos sempre se refere no Novo Testamento a quem? A igreja. E o Apocalipse não foi escrito para Israel, foi escrito para 7 igrejas. No Novo Testamento, tá, a igreja é composta de judeus e gentios. E Deus permite que a igreja aqui seja perseguida. Veja a soberania de Deus no texto. E foi-lhe dado. É Deus que concede poder ao anticristo, tá, por um pouco de tempo, perseguir a igreja e vencer. E vencer. Tá? E depois dá poder sobre todos os povos, línguas, nações, etnias, raças, tribos. Isso mostra o controle de Deus e a soberania de Deus. Quem de fato está no comando não vai ser o anticristo, vai ser Deus. Quem de fato manda não é o anticristo, é Deus. Então a palavra santos aqui, e os santos que o anticristo vai vencer, vai perseguir e vencer, só pode ser a igreja. Só pode ser a igreja. Devido a tudo isso que eu falei.
todo o Novo Testamento, a palavra santo se refere à igreja, e o Apocalipse foi escrito para a igreja, para as 7 igrejas da Ásia Menor. Não foi escrito para judeus, para a nação de Israel, foi escrito para a igreja, que a igreja é composta de judeus e gentios. Essa é a minha resposta. Eu sei que vai ter comentários aqui de pré-tribulacionistas discordando, mas cada um é livre, né, para discordar. Meu canal aqui é democrático, você pode discordar, pode comentar, só respeite, né? Só peço que você respeite, sem ofensas, sem xingamentos. Seus comentários, aqueles que discordarem, não serão apagados, vão ficar aqui, tá bom? Mas essa é a minha posição. Essa é a minha posição hoje, e eu sou mais atrelado ao pós-tribulacionismo, devido a essas razões aqui que eu deixei claro nessa resposta, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus planos, Deus abençoe os seus projetos, Deus abençoe o seu ministério. Graça e paz a todos, muito obrigado mais uma vez, até os próximos vídeos, querendo Deus.